Bom, temos aí mais uma semana para a gente estar acompanhando o mercado e provavelmente essa pode ser uma semana bem positiva para o mercado cripto. A gente já está vendo aí alguns vestígios do que está ou do que pode acontecer para o mercado para o decorrer dessa semana e tem algumas coisas que a gente precisa ficar atento, principalmente em oportunidade nas altcoins. Na minha opinião, a gente já iniciou a altcoin season e com isso a gente precisa estar o mais preparado possível para que a gente consiga surfar as grandes altas que pode acontecer nas altcoins. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, tá bom? Enfim, vamos lá que eu quero estar te passando aqui algumas altcoins grandes que pode estar te proporcionando aí algumas oportunidades nesse momento. Tanto altcoins pequenas, tem muitas altcoins pequenas proporcionando oportunidade, como também a gente tem altcoins grandes proporcionando oportunidade. Aquelas altcoins aí pra gente estar surfando entre 500 a 1000% ou até mais, tá bom? Essas altcoins, obviamente, eu não vou passar um valor estratosférico, subindo mais de 2, 3, 5 mil por cento, porque a gente sabe que quanto maior a altcoin, menor o seu potencial de valorização e também menor o risco, tá? E se você está se expondo em muita altcoin pequena, meme coin, aquelas altcoins com market cap baixo, é importante você ter também algumas altcoins onde vai te proporcionar uma melhor segurança. Uma altcoin mais estruturada, onde você não vai surfar uma valorização absurda, mas vai conter ali a segurança da sua carteira, tá bom? Por mais que você não queira comprar Bitcoin agora, por mais que você não queira comprar Ethereum, é importante ter algumas altcoins grandes, tá bom? Enfim, a primeira é o SNX. O SNX é um bom projeto, tá, pessoal? Acredito que o SNX pode estar subindo aí até no mínimo alta máxima histórica. Para quem já vem do mercado há muito tempo, provavelmente conhece o SNX. E o SNX chegando ao all-time high tem um potencial aí de 800%. O SNX pode ultrapassar a all-time high, tá bom? Mas sendo pés no chão, a gente vai estipular só até all-time high, entregando aí no mínimo 800% de potencial de valorização. Tinha comentado com vocês aqui sobre o SNX quando estava chegando mais ou menos nessa região para romper aqui essa resistência de 4,70. Porém, a gente teve ali o momento de mercado onde as altcoins, quase todas as altcoins despencaram mais de 30%. O SNX não se livrou dessa queda, obviamente vai cair também. Segurou aqui nessa região de 2,50, dando aí uma ótima oportunidade. Para quem não conseguiu comprar aqui nessas regiões de 4,70, 4,80, teve oportunidade aqui em 2,50, tá bom? Ele formou aqui um padrão bem interessante, formou aqui uma cunha, onde geralmente rompe para cima, rompeu para cima e está dando continuidade. Depois do rompimento, a gente teve uma valorização ali de aproximadamente 20%. O que eu observo nesse momento é que essa região que o SNX está é uma região de resistência, tá bom? É uma região de muita negociação. Então, a partir do momento que o SNX conseguir ultrapassar essa região, existe a possibilidade do SNX tentar buscar os topos anteriores, chegando aqui a aproximadamente 5 dólares por unidade, entregando aí no curto médio prazo 65%. Rompendo essa região, a gente está falando aí de topos mais altos aqui atrás em alta máxima histórica, tá, pessoal? A gente está falando aí de uma valorização chegando a 27 a 30 dólares por unidade, tá bom? Então, o SNX é a primeira altcoin que eu acredito que tem muito potencial para estar se valorizando nos próximos dias, tá? E tem um bom projeto. Já falei sobre o projeto do SNX aqui no canal algumas vezes. Falei sobre o setor que o SNX atua, sobre o segmento que o SNX atua. Foi muito hypado em ciclos passados. Nesse momento tá morno, não tá quente o segmento que o SNX está, porque agora a galera fala mais de RWA e inteligência artificial, mas é um segmento que pode ser muito utilizado lá na frente quando o mercado estiver em bull run. Tá bom? Então, o SNX não está em um segmento que pode continuar sendo hype, mas o segmento vai ser um segmento que vai ter utilidade para o decorrer desse ciclo, tá bom? Próximo altcoin, VeChain. VeChain é um projeto interessante, é um projeto que ganhei muito dinheiro no ciclo passado, surfei toda essa valorização. Obviamente, foi uma valorização onde a gente surfou em bull run. Não é porque a gente tem um projeto interessante que ele vai simplesmente subir da noite para o dia, tá, pessoal? Quando a gente fala em surfar aqui toda uma valorização, a gente fala de meses, tá? Então, não adianta você querer comprar agora acreditando que na próxima semana ele já vai subir 600, 700%.
Então, para surfar toda uma valorização dessa, é preciso ter um pouco de paciência, tá bom? Eu tô falando isso porque o VeChain já falo há algum tempo aqui no canal, já mostrei, já fiz vídeo sobre o projeto de VeChain. Falei aqui atrás, desde 2022, à medida que ele veio caindo, a gente veio fazendo DCA, comprando um pouquinho. A gente comprou um pouquinho aqui no fundo, surfou essa valorização, que não foi uma valorização tão significativa para o projeto. A gente está falando de um projeto bem interessante, com grandes parceiros. Entre esses parceiros, a gente está falando de DHL, Louis Vuitton, BMW, Walmart e mais um monte de parceiro grande. Então, é um projeto bem interessante aí para estar surfando uma valorização significativa nesse ciclo, tá bom? A gente está falando aí de uma valorização que pode chegar a 600 a 700% até o time high, mas esse é um projeto que pode passar e facilmente chegar a 40 centavos de dólar, entregando aí aproximadamente 1000%. Tá bom? Então a gente tem um projeto bem interessante e quando a gente vai falar de curto prazo, está formando uma bandeira aqui no curto prazo que pode ser projetada até 0,6 centavos de dólar. Então, rompendo essa bandeira aqui, que é uma bandeira de médio prazo, é uma bandeira no gráfico diário, a gente está falando aí de uma possibilidade de uma valorização de 87% no curto médio prazo. Porém, quando a gente fala de curto, médio prazo, é importante também a gente acompanhar como está o mercado, como está o Bitcoin, como está a dominância, para a gente entender se esse potencial de curto, médio prazo de fato pode acontecer. Então, a gente vai lá no Bitcoin, observa como que está o Bitcoin no semanal, como que foi o fechamento, como que está sendo a abertura, para que a gente tenha uma melhor perspectiva se de fato essa valorização de curto, médio prazo pode acontecer, tá bom? E quando a gente vem aqui no Bitcoin, a gente tem uma valorização interessante aqui para Bitcoin no curtíssimo prazo, tá bom? E ele está formando aqui algo bem interessante. Ele formou uma linha de tendência de baixa, isso no gráfico de 4 horas, curtíssimo prazo. Tá rompendo essa linha de tendência de baixa, pode tentar vir buscar de novo 71 mil dólares por unidade, tá, pessoal? Rompendo 71, aí a gente já tá falando de Bitcoin a 73 mil dólares. Quando a gente vai observar no gráfico semanal, tá mais interessante ainda, porque a gente tinha uma formação de uma bandeira aqui no semanal, ele conseguiu romper e confirmar essa bandeira, olha só como ele confirmou. Confirmação, pessoal, quando a gente tem um rompimento, quando o preço ultrapassa e fecha acima, mostrando que existe força compradora o suficiente para elevar o preço e para segurar naquela região. Foi o que aconteceu essa semana. A gente teve pressão compradora o suficiente para elevar até 71 e segurar acima dessa bandeira, caracterizando aqui um rompimento, tá bom? Então a gente tem a confirmação de rompimento no gráfico semanal e projeção aí no gráfico semanal, eu tô falando de semanas ou meses, tá bom? Projeção tá aqui em 110 mil dólares por unidade, quando a gente vai pegar todo esse movimento aqui do Bitcoin. Esse movimento aqui, quando a gente pega todo esse movimento a partir de 25 a 26, aí a projeção tá bem mais em cima, tá bom? Mas só essa projeção aqui, a gente está falando de uma projeção até 110 mil dólares por unidade no Bitcoin para o decorrer das próximas semanas ou meses. Eu estou falando aqui que até final do ano a gente pode ter Bitcoin a 110 mil dólares, onde a gente vai estar fazendo as nossas primeiras realizações ali de Bitcoin, tá bom? E isso mostra pra gente que existe aquela possibilidade das altcoins de fato subir no curto médio prazo. Quando a gente vai ver aqui no curto médio prazo a dominância também, a gente tem a dominância do Bitcoin caindo. Na semana passada a gente teve a dominância engolfando semanas anteriores, mostrando que de fato o pessoal está preferindo altcoins do que Bitcoin, a preferência está sendo para as altcoins, onde a dominância pode voltar aqui para 52%, passando a vez para as altcoins, e as altcoins podem subir bem mais que o Bitcoin aí para o decorrer das próximas semanas. Então, à medida que o Bitcoin vai subindo, a gente pode ter altcoin, como por exemplo está acontecendo hoje, Bitcoin subindo 1,4%, a gente tem Ethereum subindo 3%, a gente tem o SDAO subindo 5%, a gente tem o ING subindo aqui mais de 3%. Então, isso vai acontecer com mais frequência, porque o Bitcoin está subindo e perdendo dominância, passando a vez para as altcoins, tá, pessoal? Então, para você que busca oportunidade, na minha opinião, as oportunidades estão nas altcoins. Isso porque a gente teve aprovação de ETF de Ethereum, que não vai acontecer agora, precisa de outras aprovações para começar a ser negociado, mas foi aprovado, que é o que importa para a gente, tá bom? Então vai sair
Já está confirmado. Só precisa determinar o prazo agora de quando vai começar a ser negociado a partir da aprovação do S1, tá bom? Que é quando a aprovação de negociação de fato. Mas já mostra pra gente, o mercado já está mostrando aqui pra gente que há um interesse maior nas altcoins, porque o Bitcoin subiu pela narrativa de ETF de Bitcoin, ETF foi aprovado, já está acontecendo as negociações, a narrativa agora é ETF de Ethereum, a gente vai ter as negociações futuramente, com isso as altcoins vai começar a ganhar dominância e visibilidade à medida que o mercado vem andando, tá bom? Então, para as altcoins é isso. Eu passei duas e vou passar mais duas altcoins. E a outra altcoin que tá em um bom padrão, tá em uma boa formação é o DOT. Já passei algumas vezes aqui no canal sobre o DOT e vou continuar passando enquanto tem oportunidade, porque acabou a oportunidade no DOT eu paro de falar. Algumas altcoins já parei de falar aqui no canal porque acabou a oportunidade, já subiu. Não dá para estar pegando mais, tá bom? Lá no final eu vou estar passando um bônus. Se você ficar até o final eu vou estar passando um bônus, tá bom? E quando a gente vai observar o DOT no mensal, olha a formação do DOT. A gente tem um pivô de alta no mensal, gráfico majoritário, tá, pessoal? Quando isso for confirmado, a gente está falando aqui de DOT a 23 dólares por unidade. Então, a partir do preço atual, no curto e médio prazo, a gente está falando aí de uma valorização de 200%. Agora, olha outra coisa. Olha essa formação de curva parabólica no DOT que está sendo confirmado. E quanto mais o preço sobe em uma curva parabólica, menor é a correção, então não existe aquela correção de 50% de FIBO, correção até média, correção até 61, não existe correção assim. Quando o preço sobe em curva parabólica, as correções são pequenas e as valorizações são mais amplas. E à medida que o tempo vem passando até encontrar um topo, tá bom? Então a gente está falando de uma projeção do preço atual até 58 a 60 dólares por unidade no DOT aí, no médio prazo. O DOT pode chegar a 100 dólares por unidade quando a gente vai observar projeto, quando a gente vai observar o que tem para entregar, tá bom? Principalmente com a possibilidade de sair o DOT 2.0. Então a gente está falando aí de uma valorização de 1.200%. Eu não vou esperar essa valorização de 1.200%, como vocês podem ver aqui, esse vai ser meu alvo final. Então, com uma valorização dessa, com um lucro desse, para mim não compensa esperar 100, 120, 130 dólares por unidade, sendo que eu vou estar com um lucro absurdo, chegando a aproximadamente 60 dólares. Já realizo e coloco o lucro no bolso, tá bom? Então, aqui para mim, vou realizar em 60 dólares o DOT, quando chegar nessa região, e tem potencial para chegar em 100 dólares por unidade, mas eu, Luiz, não vou esperar, tá bom? O DOT é a terceira altcoin, e a quarta altcoin aí que pode estar entregando boa oportunidade é o FTM. Gosto muito do projeto FTM, tá, pessoal? O FTM eu venho comprando desde quando estava nesse fundo aqui. O meu preço médio, para vocês terem uma noção, no FTM está a 26, entre 25 e 26. Então, até o preço atual eu já estou lucrando mais de 200%. A projeção aqui para o FTM está em 10 dólares, tá bom? Eu vou começar a realizar FTM em 10 dólares. Então, a gente está falando aí de uma valorização, para quem pegou lá no fundo, de quase 4.000%. Eu acredito que tem potencial quando a gente vai observar o projeto, já trouxe análise sobre o projeto de FTM, e quando a gente vai observar o gráfico também, tá bom? A partir do rompimento de alta máxima histórica, até 10 dólares, a gente está falando aí só de 200%. A partir do rompimento de alta máxima histórica. E olha o que aconteceu com o FTM em ciclos passados. A gente está falando de um ativo que, a partir do momento que rompeu essas altas máximas aqui, teve uma valorização de aproximadamente 7.000%. O FTM foi uma das altcoins que mais subiu no ciclo passado. A gente está falando de fundo a topo de 151.000% de valorização no ciclo passado. Foi uma das altcoins que mais subiu. Na minha opinião, ele não vai entregar uma valorização tão grande assim, de 151.000% de valorização, mas tem potencial para estar entregando aí 4.000% a partir desse fundo de 26 centavos de dólar, que foi o fundo que eu estava falando de FTM. Falei por diversas semanas consecutivas aqui com vocês. E a partir do preço atual, para quem for pegar no preço atual, a gente está falando de um potencial aí de 1.000%, tá bom? Infelizmente, se você for comprar agora, você não vai comprar em um preço como há alguns meses atrás, obviamente, não vai ter o mesmo potencial. Você está chegando tarde. Mas não deixa de ser um bom ativo, um bom projeto com um bom potencial de valorização aí, tá bom? Bônus, vamos lá. Bônus aqui é o DBC. Por que o DBC? O DBC, pessoal,
na minha opinião, vai ser uma das altcoins aí que mais pode subir no curto prazo, no curto médio prazo, porque tá para sair o DLC e o DLC vai sair em agosto, vai ser lançado. É um outro projeto do mesmo ecossistema, só que um projeto à parte, tá bom? E o DLC tá fechando muitas parcerias, tá ganhando muita visibilidade, que traz visibilidade também pro DBC de forma indireta, tá bom? Parceria do Deep Link é do Deep Link, parceria do DBC é do DBC, são separados, mas acaba trazendo visibilidade pro projeto principal, que é o Deep Brain. O Deep Brain eu falo aqui no canal sobre ele desde quando estava aqui nessa região de 0,02 centavos, mas lá no grupo eu venho falando desde quando estava aqui nessa região de fundo, em 0,013 e 0,014, com um market cap de aproximadamente 3, 4 milhões. Agora, subiu um pouco, tá? Quando a gente vai falar sobre o preço médio aqui entre essa região e essa outra região aqui em 19, para quem pegou aqui um pouco mais caro em 19, já está conseguindo uma valorização de 160% com um potencial absurdo. Já falei aqui sobre o potencial do DBC aqui no canal. Mas, quando a gente vai falar sobre o preço atual para quem vai entrar agora, até aquelas regiões de 12 a 20 centavos de dólar, a gente está falando de um potencial de valorização de aproximadamente 4.000%. Então, o DBC tem potencial para estar chegando a 20 centavos de dólar, com um market cap de aproximadamente 700 a 800 milhões, tem potencial para isso. Quando a gente vai observar o que está entregando, quando a gente vai observar os concorrentes que já chegaram a esse valor de mercado, quando a gente vai observar as parcerias, quando a gente vai observar também sobre o DLC, que vai trazer mais visibilidade para o DBC. Então, tem muitas coisas que pode angariar capital aqui no DBC, trazendo uma valorização até 20 centavos de dólar, tá bom? Enfim, essas são as altcoins e como bônus está aqui o DBC para você com um market cap baixo. A gente está falando de uma altcoin com um risco e retorno muito alto. Tem muito potencial, mas também tem muito risco envolvido. Então, por isso, você precisa ter cautela ao estar aportando em altcoins pequenas, tá bom? E nada do que eu falei aqui é recomendação de investimento, mas para você utilizar como estudo. Estude aí, veja se enquadra no seu perfil, veja se você gosta do ativo ou não, estudo do projeto, para a partir de então você tomar a sua decisão de comprar ou não, tá bom? Enfim, é isso. Vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Fui.